E aí galera, aqui é o Rodrigo. Esse é o segundo vídeo desse projeto piloto de canal do YouTube para iniciantes no mundo de investimentos. Hoje vai ser um pouco mais focado, já entrando no tema da criptoativo, tá? Educação financeira ainda. Mas hoje a gente vai conhecer um pouco dos termos utilizados dentro do mercado de criptoativos, que são muito interessantes que vocês aprendam antes de entrar nesse mundo também, tá? Vamos lá. Novamente, como eu costumo dizer, eu não tenho monetização no canal, ainda não com a minha câmera, a minha webcam ainda não chegou e eu não tenho abertura nem o editor. Tá tudo isso sendo construído. Então, por hora, vai ser só o meu roteirinho para mim não me perder na tela. E se vocês quiserem copiar os termos que eu vou usar hoje, estão todos aí também. Ah, sim, no final do vídeo eu vou deixar minhas redes sociais caso vocês queiram fazer perguntas e também o meu link da Binance para vocês se cadastrarem caso ainda não tenham conta. A Binance é a maior corretora atualmente de criptomoedas. Vamos lá. O primeiro termo é o termo altcoins, ou moedas alternativas, ou pocoins, ou shitcoins. Essas moedas são o quê? Nada mais é do que projetos independentes que não são os gigantes da criptografia. Antigamente, eram altcoins todas as moedas que não eram bitcoins. Antigamente, como o Bitcoin era super sozinho no mercado, tudo que não era Bitcoin era chamado de altcoins. Hoje em dia não, hoje em dia já é mais para esses projetos independentes, tá bom? Ninguém vai ser doido de chamar o Ethereum de um altcoin, por exemplo. Mas antigamente era assim considerado, tá bom? Bem, vamos lá. A arbitragem. O que é uma arbitragem? A arbitragem é quando você tem a sua moeda, vamos supor que você tem Ethereum, e ela está na Binance. E aí você está vendo que na Brasil Bitcoin o valor do Ethereum está muito mais elevado. O que você faz? Você pega todos os seus Ethereum que estão na Binance e vai negociar ele dentro da Brasil Bitcoin. Só cuidado em fazer esse processo de arbitragem porque tem taxa de envio e às vezes não compensa. Às vezes o valor está sendo corrigido pelas taxas cobradas naquela plataforma, tá bom? Mas isso existe e às vezes é uma boa jogada. Isso vale analisar cada caso. Ativos digitais. Bem, aqui é um pouco diferente porque vocês costumam pensar que ativos digitais são só criptomoedas. Não, tá bom? Criptomoedas, tokens, NFTs, que são artes digitalizadas, tá bom? Tudo isso é um ativo digital. Assinatura múltipla ou multisigns são projetos que exigem que mais de uma pessoa autorize digitalmente para essa transação acontecer. Então vamos supor que você está num projeto de multisigns, um token que existe multisign. Sempre que os desenvolvedores precisarem botar um recurso no projeto para marketing ou retirada para qualquer coisa, nem que seja só para realizar lucro, mais de uma pessoa vai precisar assinar aquela chave. Não tem quando você recebe um e-mail com um código? É mais ou menos isso que vai acontecer. Todo mundo que está nessa lista de assinatura vai ser obrigado também a assinar para o recurso ser movido nesse sistema, tá bom? O que é um bloco Genesis? O bloco Genesis é o primeiro bloco de transmissões da blockchain. E aí eu já entro no conceito de baixo. O que é uma blockchain? É uma cadeia de blocos. É uma chain, é corrente. Por que corrente de blocos? Porque todo bloco ele tem um elo que se conecta com o bloco da frente. E aqui vale lembrar que existem várias blockchains. E essa é a principal diferença entre elas e um token. Porque cada blockchain corresponde a uma transmissão desses blocos. Você precisa testar de formas diferentes dentro dessa blockchain, só dessa linha de tokens, vamos dizer assim. Então as mais conhecidas eu separei aqui, que é a BTC, a Bitcoin, a Ether do Ethereum, a NEO, a Dash, a ADA recentemente lançada e a BNB, que tem a BEP2 e a BEP20. A BEP20 não é chain, mas a BEP2 é, tá bom? O que é um nodos? Nodos são os computadores que estão dentro dessas chains que vão validar a sua transação. Então, se você quiser passar qualquer coisa para negociar na rede de blockchain da Bitcoin, quem vai validar são esses montes de nodos, esses computadores gigantescos, tá bom? Mineração.
mineração você provavelmente vai associar a Vale do Rio Doce, que minera ferro, ouro, essas coisas, mas não é bem isso, tá? Mineração são esses computadores, esses colaboradores que fazem testes na blockchain para validar a sua transação. Porque eu não vou entrar no assunto blockchain mais para frente só dela, mas só para não passar em branco, o que é a blockchain, para vocês entenderem de forma resumida? Blockchain é como se fosse uma lan house, lá dentro tem 100 computadores, e para sua transação ser aprovada, 51 dos 100 computadores tem que dizer que você é você mesmo. E aí eles vão dizer, não, tá valendo, tá de boa, pode passar o dinheiro. E aí a rede aceita a sua transação e envia. Cada rede tem seus valores internos, tá bom? Algumas mais baratas, outras mais caras. As mais caras e também as mais antigas são as Proof to Work. Tá ok? Proof to Work, POW. Você vai ver muito essa sigla quando você lidar com Ethereum e Bitcoin. O que acontece nessas duas redes principalmente? Essas duas redes, elas têm que você minerar, você tem que fazer testes para validar a transação. Esse exemplo da Lan House é exatamente isso. 51 dos 100 tem que dizer que você é você mesmo e aí a transação é aceita. Os computadores que estão fazendo esse teste, eles recebem para isso geralmente com a moeda oriunda daquela rede. Então, os mineradores de Bitcoin, para ficar fazendo testes na rede Bitcoin, são pagos em Bitcoin. Os da Ether são pagos em Ethereum e assim sucessivamente. Existe outra forma, que hoje em dia está se tornando mais comum nos tokens, que é a Proof to Stake. Então, o que é a Proof to Stake? É mais ou menos o mesmo sentido da mineração, só que sem essa parte de você ter que ficar testando. Quem testa, na verdade, é a comunidade em volta dessa rede. Você estaca uma parte da sua moeda, você meio que abre mão dela por... Abre mão não, é muito uma palavra forte. Mas você estoca ela, como se você guardasse. E aí essa que está guardada é a que vai servir de validador para todas as transações que estiverem acontecendo. É como se você desse, por você estar guardando, credibilidade ao projeto, e aí ele faz esse teste e você é recompensado com mais moedas por guardar. O famoso hold, né, que a galera fala. Mas o hold em si não é exatamente o Proof to Stake, mas ele é um mecanismo semelhante, tá bom? Bem próximo do Proof to Stake. O Proof to Stake é para botar mais moedas quando você holda. E alguns você não precisa ter que botar em algum lugar, só de você ter, você ganha baseado em cada transação. É bem comum nos projetos independentes esse tipo de mecânica. E aí qual é a diferença entre criptomoeda e token? Bem, é basicamente isso. A criptomoeda é tudo isso que eu falei em cima. Elas têm as suas redes próprias, as suas transmissões próprias e tudo próprio. E o token, ele usa uma dessas redes. Então, o token Ethereum vai usar a rede Ether. E todo token que for baseado na rede Ether vai ter que usar o ETR20, que é a rede Ether. Entendeu? A Binance tem a própria rede de tokens, que é a BSC20, que usa a rede Binance, a BEP2. Entendeu? E por que os tokens usam a rede dos outros? Porque é mais barato. Ganha muito tempo, porque desenvolver uma rede é extremamente complicado. Como eu disse, são muitos computadores para testar, para seja lá o que for. Então é muito complicado e difícil de se realizar. Então eles ganham muito tempo no próprio projeto. E também porque a função deles não é simplesmente transações como uma moeda. Porque a criptomoeda em si, ela cumpre a função de uma moeda, como o dólar, como o real, como o euro, que é só compra e venda. Já o token não, ele geralmente cumpre uma finalidade dentro de um objetivo. A mais comum é aplicativos descentralizados que usam esses tokens, que são vinculados num valor dentro dessa rede, que transitam, eles só pagam a taxa de rede. E aí a taxa varia de rede para rede, algumas são caras, outras são bem baratas. Depende, a Ether, se eu não me engano, a Ether e o Bitcoin são as mais caras. Se eu não me engano não, tenho certeza. E a da BNB eu não sei se é a mais barata, porque a Dash estava reformulando recentemente, mas também é bem barata a BNB. Agora aqui vamos de baixo, wallets e cold wallets. Tudo isso são carteiras. A outra é a carteira fria. Que a diferença entre elas é o quê? Uma wallet, você bota ela online. Ou você coloca em uma Exodus, qualquer da vida, ou qualquer carteira, a Trust Wallet da Binance, ou qualquer coisa desse sentido. Elas são carteiras que ficam online, um servidor online administrando os seus endereços de moeda.
E uma cold wallet eu recomendo para quem já tem um patrimônio um pouco grande, para não deixar online, porque são aplicativos em hardware. Um pendrive, literalmente um pendrive que você guarda na sua carteira e ele tem como tirar dele aquele código e jogar para outro canto quando você quiser, entendeu? Basicamente, a maior diferença delas é essa. Uma é offline e outra é online. Claro que a offline é muito mais segura, tá bom? Agora a gente chegou nas exchanges e corretoras. Aqui é um ponto comum, quem vem do mercado tradicional, eles têm essa dificuldade porque todas as corretoras do mercado tradicional convergem para o mesmo princípio, que é a Bolsa de Valores, a B3. Então, todos os PIT, no final das contas, vão prestar conta na B3. Tanto que de qualquer PIT, você consegue ver as ordens de todas as corretoras. Você consegue ver lá que a Rico tem tantas ordens para aquele ativo, que a XP tem tantas ordens para aquele ativo, que a Clear, e assim sucessivamente. Aqui não. Aqui cada exchange, cada corretora só transita dentro dela, tá bom? Porque o que valida as transações são as blockchains, são as redes individuais. Só que apesar de que você faz esse teste de validação nos códigos, você não faz ideia do que está passando ali, você só vê os códigos. São criptografias, é matemática avançada. Por isso que é chamado de descentralizado. E por isso que é criptomoeda, entendeu? Porque ninguém sabe o que está acontecendo ali. Ele só vê um monte de código matemático. E ele desvenda o quebra-cabeça. Então, cada exchange tem a sua metodologia de trabalho, tem as suas taxas, que são os fees. Aqui é muito comum, no mercado tradicional, geralmente, não há taxas. Porque a maioria das corretoras estão numa feroz competição para adquirir clientes. Aqui não. Aqui, só a utilização da rede já tem taxa. Então, no mínimo, a taxa da utilização daquela rede você vai ter que pagar. E aí, depende de qual moeda você está usando. Então, você pode estar na mesma corretora, mas está pagando taxas diferentes. Por quê? Porque você está negociando as moedas diferentes. Algumas exchanges têm taxas fixas. Por quê? Porque, na verdade, você não está transitando dentro da blockchain que você escolheu. Você está, na verdade, jogando a sua moeda dentro da exchange e a exchange é que vai comprar. E aí ela já desconta todo esse valor nos trâmites dela. Você só vai pagar a taxa mínima da exchange. Então a exchange ela tem uma piscina de uma moeda própria dela e ela negocia ali dentro como se estivesse jogando só entre si. Na verdade você não está gerando um novo bloco na blockchain. Você só está circulando as moedas dentro da própria exchange, tá bom? Algumas corretoras não têm saque, por isso eu chamo só de exchange. E as grandonas, que também têm saque, eu chamo de corretoras. Mas, na verdade, é tudo a mesma coisa. Mas eu Rodrigo, eu separo elas dessas formas. Por exemplo, a Binance, eu não consigo chamar a Binance só de uma exchange. Porque lá você pode sacar o dinheiro direto para sua conta bancária. Enquanto a Hotbit, você não. Você pode botar dinheiro lá, mas não pode tirar direto. Entendeu? Você tem que jogar para alguma corretora como a Binance, por exemplo, para poder sacar, como a Nova Dax, entre outros, tá bom? Agora vamos lá, um fork, vocês vão ver muito isso utilizando quando algum projeto estiver com um problema. Ele geralmente precisa de um fork. O que é um fork? Um fork é quando o desenvolvedor precisa fazer uma alteração dentro da blockchain dele. Recentemente, a Ether, que é a rede do Ethereum, da Ethereum, fez um fork. Ela mudou algumas regras para melhorar as taxas. Melhorar, mas não melhorou nada, no meu ponto de vista. Por enquanto não, pelo menos. Tá o olho da cara ainda, tem quase $30 para fazer uma transação. Mas o objetivo era basicamente esse, dar uma melhorada nas taxas. Eu não sei como é que vai ficar no longo prazo. E aí existem duas formas de fork. O soft e o hard. O soft fork, você segue se você quiser. Entendeu? Já o hard fork, você tem que seguir, é obrigatório, porque é um desdobramento da própria rede, tá bom? Um exemplo muito comum que aconteceu recentemente, tirando a da Ethereum, que foi um soft, o da Ethereum foi um soft, não, foi um hard, mas um hard que todo mundo estava esperando, então a gente considera meio que um pouco fork, assim, entendeu? Um fork médio, mas um hard fork que teve recentemente foi da Uniswap. A rede ela teve que se separar porque estava ficando muito caro para projetos independentes serem lançados lá. Então hoje, a que vocês conhecem é a Pancake, não é? Porque a Pancake é um hard fork
na blockchain da Uniswap. Aí a Pancake migrou para dentro da rede da Binance, que é extremamente barata, que é a Smart Chain, entendeu? O que é um para agora? Vamos para outro. É o DeFi e o CeFi. Não, perdão, pulei um. É o Halving. O que é o Halving? Halving é muito conhecido na rede do Bitcoin. Que é o que? É cortar pela metade o supply. Supply é a quantidade de moedas circulantes. Ele simplesmente pega e corta pela metade tudo. Corta pela metade tudo. E aí o que acontece? Automaticamente se espera que a moeda seja mais rara. E por isso mais cara, tá bom? É bem difícil de acontecer, mas acontece periodicamente na rede do Bitcoin a cada 210 mil blocos, perdão, o que dá mais ou menos 4 anos, tá? Tem caído de 4 em 4 anos, mas a própria galera que toca o projeto do Bitcoin, eles já disseram que não tem nada a ver, só uma coincidência, que é de 210 mil blocos em 210 mil blocos, tá bom? Agora vamos para o próximo. O DeFi e o CeFi. CeFi é o que você conhece, tá bom? É um sistema centralizado. Você pega o seu dinheiro, joga para um bancão. O bancão faz todo o processo de identificar, de saber se é legítimo e não, e manda para o outro lado, para onde você quer que chegue o dinheiro. Um DeFi, ou Peer-to-Peer, é um P2P. Você também vai ver muito isso. Que é o que? É exatamente isso. É descentralizado. Ninguém sabe o que está acontecendo. Só você e a pessoa que vai receber. E como é que vai saber para evitar que pessoas mandam a mesma transação 2 vezes, desistam no meio do caminho e peguem o dinheiro para elas? Bem, essas são as redes de blockchain que vão circular, entendeu? Ali vai ser validado por consenso de maioria que você é você mesmo. Toda a rede blockchain, dependendo dela, algumas funcionam diferente, tá? Mas a grande maioria destrutiva, aceita 51%. Então, 51% disse que você é você mesmo, ok, a transação vai ser finalizada. Na rede do Bitcoin, esses blocos de operações são programados para 10 minutos mais ou menos. Eles são igualados para durarem 10 minutos de verificação. A Ethereum, ela atualmente, depois dessa atualização recente, passou a fazer em cerca de 16 segundos. E aqui é outra vantagem desses projetos tokens. Por quê? Porque eles circulam mais livremente no DeFi, porque eles só precisam de uma validação de Profit to Stake e não Profit to Work, como eu disse lá no começo. Então é muito mais rápido. Então tem projetos DeFi que fazem cerca de 5, 6 segundos. Porque o Profit to Work é esse trabalho mais extenso, de ter que ficar verificando bloco computador por computador e precisar de 51%. Enquanto o Profit to Stake, basta quanto mais pessoas estiverem na moeda, mais rápido uma transação é validada, porque mais gente valida aquilo, entendeu? Aí fica bem mais rápido. O que é um hype? Um hype é quando algo está muito em alta. Então uma moeda lançou ontem e está todo mundo falando porque ela bateu 30, 40, 60 mil % de alta. Essa moeda está no hype. É mais ou menos por aí. O que é um livro-razão? Livro-razão é onde tudo que acontece naquela rede em específico está sendo anotado, tá bom? Anotado sempre voltando. É criptografia, tá? Então pensem nisso aqui como criptografia também. O que é um lending? É um empréstimo. É quando você pega suas moedas e empresta, geralmente com retornos em outra moeda ou retornos da mesma moeda com um API calculado. A API é Annual Person Yield. É tipo o retorno anual do projeto, tá bom? O que é liquidez? Liquidez é algo muito importante em moedas que estão começando, que elas têm pouca liquidez. Às vezes você vê o gráfico subindo muito, mas o gráfico subiu muito porque foram 3 ou 4 operações. Isso é ruim, não é saudável para a moeda. O que é mais saudável é uma moeda que anda de lado, mas que tem liquidez, do que uma moeda que está subindo muito, mas foi por causa de 2 ou 3 ordens. Tá bom? O que é um spread? Um spread geralmente é a discrepância entre quem quer comprar e quem quer vender. Se você tiver um ativo e ele está lá, a ordem de compra a 30 centavos, mas quem está vendendo está no menor preço, R$20, e essa diferença de R$19,70 é o spread. É claro que ele vai calcular em cima do book inteiro,
e aí dá uma porcentagem. Mas essa diferença é o cálculo que ele pega, tá bom? Volatilidade, isso aqui é a palavra-chave de tudo que acontece no mundo das criptomoedas. O que é a volatilidade? É a tendência de um criptoativo de subir e descer. Diferentemente do mercado tradicional, que as variações são bem curtas, quando é uma variação de 5%, o nego já está rasgando as cabeças, já está arrancando a cabeça e batendo com a testa na parede. No mercado cripto não, no mercado cripto é muito mais volátil do que isso. É muito comum um ativo perder 20% no dia e subir 20% no outro. Então atente-se sempre ao acumulado do mês. Pega os últimos 30 dias e vê se o ativo performou para cima, para baixo ou de lado. É extremamente importante. O que é um ICO? Um ICO é basicamente o IPO das criptomoedas. Ele funciona um pouco diferente. Depois eu vou fazer um vídeo só dele. Mas é basicamente o IPO das criptomoedas. O que é o IPO, Rodrigo? O IPO na Bolsa de Valores é quando uma oferta pública de tudo aquilo de uma empresa, que ela era privada e vai se tornar aberta na Bolsa de Valores. É mais ou menos isso. Só que o ICO ele funciona diferente porque ela já nascem abertas. Ela não era privada e depois virou da Bolsa de Valores. Não, ela já nasce aberta. Então ele é um pouco diferente. Mais para frente vou fazer só um vídeo só sobre isso. Quando eu tiver tudo certinho e virar realmente um YouTuber de verdade. O que é um contrato inteligente? Um contrato inteligente nada mais é do que uma forma amarrada para sempre, tá? Não pode ser alterado, que aquele token em questão se amarrou. Então a regra que ele tiver amarrado nesse contrato vai valer para sempre e ele não pode mudar, porque para mudar ele teria que ter uma blockchain própria. Então se ele não tem, se ele está usando a blockchain de alguém, aquela vai ser para sempre a mecânica dele, tá bom? O que é o roadmap? O roadmap é aquilo que o projeto deseja fazer e quanto tempo vai levar, entendeu? A gente deseja, sei lá, modificar os aplicativos de comida para pagamentos com toque. Quanto tempo vai levar para vocês aplicarem isso? Então, vai demorar mais ou menos uns 2 anos para o projeto amadurecer, vai demorar pelo menos 3 trimestres. Aqui vocês vão ver muito primeiro quarter, segundo quarter, isso é trimestre, tá? Isso é trimestre para americano. E o white paper é geralmente a parte técnica da coisa. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o white paper mais famoso, que é o do Bitcoin. Ele é bem técnico, ele é muito desenvolvido, mas ele é bem pequeno. Vocês vão ver que ele é pequeno. Apesar de ser técnico e é muito mais para desenvolvedores de como vai ser feito, né? Ele é bem pequeno, geralmente é bem pequeno. Eu vou botar a versão em português aqui embaixo, vocês vão ver. Então é isso, são alguns termos que eu acho que vocês precisam saber antes de começar a fazer qualquer coisa no mundo do cripto. É claro que depois eu vou destrinchar alguns desses aqui, tipo blockchain, ICO, provavelmente eu vou fazer um só de ICO primeiro, que é mais importante do que vocês saberem a tecnologia no meu ponto de vista. A tecnologia é algo que é mais sofisticado, vamos dizer assim, é mais fácil entender como é que é a funcionalidade do que a parte técnica de desenvolvedor. Então eu acredito, né, pelo menos nessa parte. Pretendo fazer também funções de uma carteira, que são praticamente todas. Eu vou deixar aqui embaixo também minhas redes sociais, porque eu não tenho onde divulgar muito, mas eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. E se o projeto piloto for para frente no futuro, a gente consegue melhorar aqui o ambiente. Eu vou já pedir a câmera, já vai chegar o áudio também. Eu comprei um microfone para ficar melhor. E vai ficar tudo certo nos esquemas, tá bom? Eu vou pedir para você se inscrever, porque o YouTube ele pede um mínimo de inscrições para eu poder começar a fazer um dinheirinho para poder melhorar as coisas aqui. E você me ajuda eu te ajudando, porque aí você grava aí o sininho, escreve tudo mais, e você fica sabendo tudo o que vai acontecer. Por enquanto é só um projeto piloto, pouca gente vai ver, eu sei, é tediante, é um vídeo longo, eu ainda preciso aprender a fazer vídeos de YouTube de 6, 7 minutos, o que é muito difícil para mim. Mas espero que vocês gostem e até o próximo.